essa CPI, a meu ver, da forma como ela foi conduzida, ela nulifica pela forma. Não tem como... Eu vou dar um exemplo para quem está de casa entender. A partir do momento que a gente descobre que uma pessoa que prestou um depoimento, se descobre que ela prestou o depoimento sob tortura ou sob ameaça, não serve, não tem serventia, porque a gente não vai ter como... Não foi legítimo, então a gente não vai ter nunca como saber se aquela pessoa disse aquilo porque ela viu mesmo, porque era o que ela diria, ou pela condição que ela estava. Então, o procedimento anula o objetivo. Doutora Luciana, permita-me discordar, porque todas essas pessoas que prestaram depoimento estavam munidas, grande parte delas, inclusive, de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Então, elas tinham direito, inclusive, a permanecer em silêncio em perguntas que elas achavam que pudessem incriminá-las, porque elas já estavam sendo tratadas como investigadas. Havia uma série de quebra de sigilos, bancário, telemático, fiscal. Então, muitos deles julgaram que já estavam sendo investigados. Eu fiz várias anotações aqui durante a sua fala. O objeto inicial da CPI era investigar ações e omissões do governo federal. Então, eu acho que é de interesse público a sociedade entender como o governo federal conduziu a pandemia, né? Por exemplo, na falta de empenho para comprar vacinas, na demora para comprar a vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac. A história do tratamento precoce e da autonomia médica é apenas uma perna, uma vertente dessa CPI, e os estudos já mostram, acho que de maneira bastante conclusiva, estamos em meio a uma pandemia, então a gente teve uma enxurrada de estudos, material, documentos que foram produzidos nesse sentido, mostrando, por exemplo, que muitos deles não funcionam, como a cloroquina, a ivermectina, etc. Quando a senhora fala também da CPI, da materialidade, não é questionável porque todas as agências sanitárias já estabelecem isso. É só olhar na FDA, na OMS, na própria Anvisa, né? Tá muito bem estabelecido. Alguns médicos que questionam e podem, munidos da sua autonomia médica, inclusive garantida pelo Conselho Federal de Medicina, continuar prescrevendo esse medicamento. Mas, de uma forma geral, há um consenso científico de que determinados medicamentos não funcionam, tanto que é uma discussão ultrapassada no âmbito internacional. Da ineficácia comprovada da eficácia não comprovada. São coisas diferentes, né? Mas esse é um clássico que essa CPI também deixa, né? Que é preciso tirar jornalistas do pronto-socorro, da sala de emergência, né? Claro, mas fizeram jornalismo, não medicina. Que os jornalistas têm o dever de reportar o que diz a melhor mas não de confrontar médicos que estudaram para estar lá, né? Mas esses médicos estão... Eu fiz jornalismo, por exemplo, eu faço perguntas e reporto. E aí a gente tem que falar, é nosso dever reportar. Especialidade, assim como, por exemplo, temos uma advogada aqui, uma doutora, eu não sou bacharel em direito, eu não vou discutir direito com ela, eu faço perguntas. Mas é nosso dever reportar também que todas as principais agências de saúde, agências regulatórias, não recomendam o uso desse remédio. Em relação à cloroquina, por exemplo, elas recomendam contra o uso desse medicamento. Mas eu nem quero transformar isso numa discussão, porque, de fato, nenhum de nós é médico, eu acho que nem é esse o teor da discussão. Mas o meu ponto é, o que foi descoberto pela CPI, o que foi revelado, que está nesse relatório, não é necessariamente vinculante, né, doutora? Quer dizer, quando isso vai para os ministérios públicos, estaduais, federais, cada ministério público vai decidir se vai ou não seguir com a investigação, se vai ou não fazer a denúncia, e pode ser por aqueles crimes que o relator sugere ou não, ou pode ser por um crime, investigação própria, pode um crime inteiramente diferente, ou seja, não é vinculante, são pedidos de indiciamento, não é indiciamento de fato. A senhora não acha, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, que ele tem um pedido de indiciamento por 9 crimes, infração de medida sanitária, crime de epidemia, crimes de responsabilidade, crime contra a humanidade, como é que a senhora vê essas tipificações? Isso não está materializado, aí é que está o equívoco, aí é que está o equívoco. Isso você está dizendo, porque alguém disse, mas não está materializado. Não, eu estou dizendo o que está no relatório, mas a senhora acha... o que eles dizem, mas não existe ali materialidade. Aí eu, como advogada, você tem uma série de documentos, né, de quebras de sigilo, até de provas que foram produzidas ao longo da pandemia, lives, quando ele promove aglomerações, não usa máscara, mente sobre a vacina, atrasa na compra da vacina, nada disso... Não, esse atraso na compra da vacina, por exemplo, isso é questionável. Você, quando está fazendo uma compra, o presidente da República está fazendo uma compra, essa compra tem que ser muito bem feita, tem que ver o contrato e o que o laboratório está se responsabilizando em relação àquela vacina, o que ele está dizendo em relação àquela vacina. É muita responsabilidade. Já imaginou comprar uma vacina que logo depois de comprado e da população em massa está usando a vacina, se descobrir que aquela vacina
causava câncer. A questão da vacina é inversamente proporcional a esse exemplo que você deu da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina era uma medicação que constava na lista das 100 medicações da Organização Mundial da Saúde como medicação essencial, na lista de medicações essenciais, e ela já era vendida sem necessidade de receita médica há 70 anos. Então, do ponto de vista... E de uso contínuo em doenças autoimunes. Mas não funciona para a Covid. Então, aí é um desperdício de dinheiro público, né? O exemplo que eu dei foi o exemplo da segurança. Saber, né? E sabe onde houve desperdício de dinheiro público? Em 6 meses de uma CPI que não produziu nada, nulidade. Quem pagou por essa CPI foi você que está nos assistindo, somos nós que estamos aqui nessa bancada. Uma CPI que não descobriu nada. Doutora, mas eu costumo olhar o copo meio cheio e eu acho que hoje é um dia bom, porque esse espetáculo de horrores transmitido ao vivo pela TV Senado com o dinheiro do pagador de impostos do brasileiro, ele chega ao fim. E talvez depois, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, esses senhores, especialmente o relator Renan Calheiros e os demais ajudantes de ordens dele na CPI, vão ter que responder ao Código de Processo Penal, sim, pelos crimes que são investigados, pelas dezenas de processos que respondem. O próprio presidente da comissão, por exemplo, teve a família inteira presa, os filhos, os irmãos, a mulher, por desvio de recursos da saúde no Amazonas, entre outras acusações que eu não quero entrar aqui, né?